Muito bem, pessoal. Ignorem o barulho da rua, que está passando muito carro. Mas veja só, algumas pessoas me pediram para dar uma explanada rápida sobre essa questão dos gráficos, tá? E aí teve lá o estudo dirigido, né? Para vocês criar o gráfico e tal. E aí alguns estudos aqui eu acho que não preciso falar de tudo, tá certo? Eu vou falar especificamente desses aqui, tá? Porque foi o que mais me perguntaram, algumas dessas questões. Uma pessoa me perguntou do quinto, outra me perguntou do sétimo, teve gente que me perguntou do nono. Mas eu vou falar desses daqui porque a primeira coisa que eu vou entregar é o seguinte. O importante disso aqui é você fazer o quinto. Feito o quinto quesito, você faz os outros, tá? Então vamos lá aqui. Vai ser necessário, certo? Sempre é necessário quando se trabalha com gráfico, com essa gráfico normal, ter essa tabela Z, tá? É sempre importante. Por quê? O nome dessa tabela, né? Tabela não, do gráfico, curva normal. Aqui botou o nome de curva normal, mas é normal padronizada. Por quê? Ó? Não importa o valor que você queira, todos eles começam em zero e terminam em Z, ou mais Z ou menos Z, tá? Vai terminar sempre dessa forma aqui. Como é que funciona esse gráfico normal? O gráfico normal padronizado, gráfico normal é esse estilo aqui. É o que vai ter seus valores, vai ter a sua média, que é aquele símbolozinho, né? Sua média. Vai ter seus valores abaixo da média e vai ter seus valores produtivos. Isso aqui é um gráfico normal, tá? Esse gráfico aqui é normal. Por quê? Você vai ter seus valores observados e você vai ter sua média. E vai ter o desvio dele, né? Desvio é aquele símbolozinho, né? Que a gente vai chamar de desvio padrão. Lembrando que se for elevado a 2, isso é variância, isso não se usa, tá? O que se usa é o desvio padrão, símbolozinho aqui, ó. Esse aqui, tá? Que é aquele que você faz a raiz quadrada do número observado. Então é esses dois aqui que você precisa para trabalhar o seu gráfico normal. Com os dados observados aí, e quando se traz para um gráfico normal, porque veja aqui, ó, o exemplo que ele traz é esse, é a probabilidade de tal coisa. Então, qual a probabilidade de eu ter tanto para tanto? Observa que essa probabilidade é sempre a partir de uma média. Eu preciso ter uma média para calcular isso. Se eu preciso achar a probabilidade, é justamente a área que ele está mostrando aqui, ó, de 1 para tanto. Então, tem que ficar aqui dentro. Geralmente, o que se faz aqui é o quê? É você achar a probabilidade de existir esse valor, a probabilidade de existir esse valor, e vai ter uma diferença entre os dois, e aí você vai ter a probabilidade X que você quer, tá? Então, é uma coisa bem simples disso aí. E aí ele fala desse gráfico aqui, ó, só que aí, ó, o método usado, em vez de fazer esse cálculo todo, é ter o quê? Tabela de probabilidade. E aí, com essa tabela de probabilidade, nesse conceito aqui, o que se faria, por exemplo? Bom, a minha média, ele é 0. Aí, nesse caso aqui, a gente estava precisando encontrar o desvio padrão. Se eu olhar direitinho a média, parece que a média está em 1,65. Vou dar um exemplo aqui. E vamos dizer que ele mexe o desvio padrão é de 0,05. Então, a cada 0,05, ele muda. Aí fica 0,65, aí 0,60, 0,55, 0,50, 0,45, 0,40, 0,35 e 0,1. Aí vai de 1,65 até 1,30. Ele quer, no caso, de 1,30 até 1,5. Ele quer essa área aqui. Então, o que é que o cara faz? Olhando a tabela lá de probabilidade, o que é que o cara vai fazer? Isso aqui é zero.
tá? E cada esse daqui, ó, a cada esse valor é 1. Então, veja, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 traços. Então, o que é que eu vou fazer? Se eu quiser saber a probabilidade de 1, do primeiro aqui, 1,5, eu vou dizer que esse 1,5 ele está no meu segundo desvio. Segundo não, 1, 2, 3, no terceiro desvio. E aí, o que é que eu vou fazer? Qual é a minha média? É tanto. Qual é o meu terceiro valor? É 1,5. Então, eu vou pegar 1,5 menos a minha média, 1,65. Qual é o valor que vai ter? 0,15. 0,15 dividido por 2. 0,15 dividido por 2 vai dar... Deixa eu fazer aqui o cálculo rápido. Só um momento. 0,15 dividido para 2 dá 0,075. Ah, então essa é a probabilidade? Não. A minha probabilidade, eu vou olhar na tabela Z. Veja, qual foi os dois primeiros valores? 0,0. Então, já estou aqui, ó. Eu vou olhar isso aqui, ó. Olha o 0,0 aqui. Já achei. Mas não deu 0,075? Então, a gente vai olhar os três primeiros números. Olha, 0,0. Cadê o 7? Ó? Tá aqui. Então, a minha probabilidade de eu chegar nesse valor, 0,75, eu vou estar achando a probabilidade dessa primeira área aqui, ó, de 0 até 1,75, é a minha probabilidade. Só que ele quer saber essa. Então, a gente vai achar já já. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 0,75 e vou olhar aqui. Cadê? Olha aí, ó. A probabilidade é de 0,0279. Então, eu sei que esse primeiro valor é 0,0... Cadê? 279. 279. Ou 2,79%, tá? Isso aí transformando em porcentagem. Esse é a probabilidade de se encontrar esse valor 1,5. Agora o outro, que é até 7, ele é o sétimo valor, né? 1,3, o que é que eu vou fazer? Qual é a minha média? A minha média vai ser 1,3 menos a minha média, 1,65. Quanto é que dá? Tira 1, vai dar 0. 3 para 6 é 3, 5 para 0, 5. Então, eu vou ter 35. 0,35 dividido para 2. Por que tem esse dividido para 2? Porque você tem que lembrar que a média, a gente está olhando só um lado só, tá? Então, 0,35 para 2... Veja, vai dar igual a 1,75. Como é que eu vou olhar? Ó, três valores de novo. Vou lá para a tabela Z. 1,7. Cadê 1,7? A gente vai olhar aqui, ó. 1,1, 1,7. Está aqui. E agora eu vou olhar o terceiro valor, 5. Olha o 5 aqui. Então, descendo. Minha probabilidade de encontrar 1,3, 1,35, já agora se torna 0,45,9. Esse daqui já tem uma porcentagem maior de encontrar. Só que aí, veja, tem que lembrar o seguinte, ó, vamos lá, vou mostrar aqui, viu? Isso aqui se tornou uma porcentagem de 0,45, 45,99. Isso aqui é o quê? Se eu transformar em porcentagem, fica 45,99, né? Quase 46%. Só que aí o que é que a gente está marcando? Esse primeiro valor é a porcentagem de eu achar de 0 até 1,5. Essa porcentagem é de achar, de 0 não, né? Porque a média 0 é a média. Essa porcentagem é de 1,5, que é a minha média, até 1,3. Para eu saber a porcentagem desse meu valor estar entre um e outro, ó, olha aí o que é que eu faço. Ó. Eu vou pegar o meu valor de 0 até 1,
e vou subtrair os valores. Olha aqui, ó. A gente tem que lembrar que quanto mais distante, maior a porcentagem, tá? Porque lembra que isso aqui que a gente quer encontrar eu não quero encontrar um valor específico. O que eu quero encontrar é a probabilidade desse valor estar entre tanto e tanto, tá? Então veja, a gente vai subtrair isso. Qual é a probabilidade do meu dado estar entre 1,5 e 1,3? Aí eu vou subtrair. 79 com 79 deu 0. 7 para 9, 7. 8, 9 dá 2. Vírgula abaixo de vírgula. 2 para 5, 3. 0 para 4, 4. Então, minha probabilidade de eu encontrar esse valor entre um e o outro é de 43,2%. Tá bom? Isso aqui é como se faz para calcular na tabela normal. Tá certo, pessoal? É dessa forma aí que se faz. Isso aqui usando os valores da tabela normal. Porque se eu transformar minha tabela normal em padronizada, isso aqui é outro exemplo que eu já não vou falar sobre ele, que já eu falo sobre ele, mas veja, cadê a padronizada? Olha, a padronizada, ó, é 0, 1, 2, tá vendo? Então aí você tem uma probabilidade já pronta. Porque se você for fazer o cálculo, por exemplo, da média, qual é a média? Qual é o número que eu quero? Por exemplo, 1 para 0. Qual é a probabilidade de eu encontrar um dado nessa área do gráfico? Qual vai ser a probabilidade? É 1 menos 0. 1 menos 0 é igual a 1. 1 dividido para 2 é igual a 0,5. Se eu for olhar esse valor 0,5 no gráfico, olha, 0,5. Qual é o outro valor que eu vou usar? 0, olha aqui, ó. Tá vendo? Porque não é 0,5, se não tem nada no final é 0. Olha aí, ó. Se o valor é 0,5, então ele tem a probabilidade de eu encontrar ele aqui, nessa área, é de 0,1915. 0,1915. Epa, faltou 15, tá? Transformando em porcentagem, isso é igual a 19%, a 19,15%. Só peço para escrever com esse lapisinho. Então tá aqui a probabilidade, ó, tá vendo? E aí 2 é tanto, 3 é tanto. Isso aí você vai olhando, tá? Se a gente for observar os dois lados, por que ele é dividido por 2? Porque como é dividido por 2, ele está falando de um lado só. Quando eu for olhar os dois lados, um para mais e um para menos, é só somar os dois. E aí o valor dessa área toda, ou seja, qual é a probabilidade de eu encontrar um valor que está entre a média e um ponto no desvio padrão? Um ponto a mais de desvio padrão. É justamente os dois. Veja, um ponto, se ele pergunta um ponto, é ou para mais ou para menos. Então eu vou ter que somar os dois. Ó. 19 aqui é para menos que eu calculei. Se eu botar outro 19, eu vou somar. Então 19 de novo, vírgula 15, que é o mesmo valor para o mais ou para menos. 5 mais 5, 10, sobe 1, desce o 0. 1, 2, 3, 30. 9, 9, 18, sobe 1, desce o 8. 1, 2, 3. Então veja, a probabilidade de eu encontrar um valor que esteja entre a média e um ponto de desvio padrão é de 38,30%. Por quê? Somei tanto o valor positivo quanto o valor negativo, tá bom? E aí não tem dificuldade, pessoal. É duas coisas que precisa só. Média e desvio padrão. Só. Mais nada. Quando for para ter a diferença entre um ponto e o outro, eu só preciso achar a probabilidade da média até esse local, depois a probabilidade da média até esse outro lugar. E aí fazer a diferença entre A menos B, que aí você vai encontrar a probabilidade que ele pediu, que é o PX, tá? Voltando aqui mais um pouco abaixo, esse exemplo aqui eu não vou dar, que isso aqui só está falando da área de atuação. Isso aqui acho que vocês entenderam fácil. Mas aí eu vou passar aqui, ó, ele mostrando aqui a distribuição padrão. Veja, tá vendo aqui, ó? A distribuição
normal padronizada, que é média zero e desvio a 1, todo desvio é 1. Só que esse desvio é padronizado por 1. Só que o seu 1, você vai ter que observar na informação do dado. Lá naquela questão, na questão 5, o que é que ele fala? Na questão 5 ele diz que a leitura média é 0. Se a leitura média é 0, quando eu vou fazer o gráfico, eu boto aqui, meu gráfico, passo traço e eu digo, aqui no meio é 0. Eita, peraí que isso aqui foi mal. Minha média é 0. Se minha média é 0, vou olhar agora o desvio padrão. Qual é o desvio padrão que ele falou lá? O desvio padrão que ele falou é de 1 grau. Ele poderia ter dito que o desvio padrão é de 1,2 grau, tá certo? O que importa é você ter os dois valores. Teve os dois valores, você coloca aqui, é de 1 grau, 1,0. Pronto. Acabou-se, não tem mais o que fazer. E aí é só você voltar para aquele cálculo. O que é que ele quer aqui? Olha, qual é a probabilidade de estar entre 1 e 1,58? Bom, qual é a minha média? A média é 0. Então, se a média é 0, eu não preciso saber a probabilidade de estar na média, tá certo? Então, se a média é 0, que ele me disse lá, eu vou pegar 58 menos a minha média. Vai dar o quê? 58. Quando eu colocar esse valor na tabela normal, cadê 1,5? É os dois primeiros valores, Cadê 1,5? Olha aqui. Cadê o 8, que é o terceiro número? Tá aqui. Então, se eu descer o meu valor e encontrar com esse aqui, olha aí a probabilidade dele, 0,4429. Então, a probabilidade dele estar entre a média e 1,58. Nesse caso aqui é padrão, não dá para saber qual é o desvio. No caso, o desvio é de 1. Então, fica 0,0. A probabilidade dele estar nessa área aqui, a probabilidade dele estar nessa área é de 4429. 4429. Transformando em porcentagem, é 44,29%. Tá bom? Feito isso, galera, é só isso. Não tem mais o que fazer. Se ele dissesse qual é a probabilidade do valor estar entre 1,58 e 2 graus, aí eu vou achar a probabilidade de 2 graus. Já achei a probabilidade aqui, a pretinha. Vou achar a probabilidade agora amarela, que é onde está 2 graus. Ou seja, é do meio até 2 graus. Então, veja a nova área do gráfico. Qual é a probabilidade do número estar entre 0,58 e 2 graus? Então, eu tenho que achar a probabilidade de 0 até 2 graus e vou subtrair os dois. Quanto é que isso aqui vai dar? Vamos achar. Se isso aqui, menos 0, que é a média, 2 menos 0 vai dar 2. Epa, ó, tá vendo? Eu esqueci de uma coisinha no final, pera aí. Vamos voltar aqui. Tá errada essa probabilidade, sabe por quê? Eu esqueci de dividir o valor por 2. Então, pera aí. 58 dividido 1,58 dividido por 2 vai dar o seguinte, 1,58 dividido para 2. Olha aí, agora tá certo. É 0,79. Eu vou olhar esse valor na tabela agora. É esse valor que eu vou procurar. Cadê o 0,7? Tá aqui. Cadê? É 79, né? Isso, 0,79. Deixa eu ajeitar esse 9 aqui. Bolinha e puxa o traço. Cadê o 9 agora? Tá aqui, lá no final. Então, vamos riscar para achar. Olha aqui, agora tá certo. A probabilidade desse valor é de 0,2852. 28,52. Transformando em porcentagem, 28,52%. É a probabilidade do grau estar em 1,58. Se ele tiver em 2 graus, 2 menos 0, que é a minha média, é igual a 2, só que não tem que dividir por 2. 2 para 2 é igual a 1. Como é 1,
a gente tem que olhar no gráfico 1,0. Cadê 1,0? Aqui, ó, 1,0, depois de 0 não tem nada, então é 0 também. Ó, aqui, ó. A probabilidade dele ser 2 graus é de 0,3413. Então, a probabilidade dele ser esse amarelo aqui, vou escrever aqui amarelo, é de 0,3413. Transformando em porcentagem, isso é igual a 34,13%. Ah, terminou? Não, porque eu achei em amarelo a probabilidade de ser 2 graus e em preto eu achei a probabilidade de ser 1,58 graus. Vou colocar aqui em verde agora para a gente saber qual é a probabilidade dele de estar entre 1,58 e 2 graus. Então eu vou pegar o primeiro e subtrair pelo segundo. 34,13 menos 28,52. Fazendo um cálculozinho rápido aqui na calculadora, 34,13 menos 28,52, eu vou ter 5,61%. Então, a probabilidade do valor estar entre 1,58 e 2 graus é de 5,61%. Tá certo? Isso aí é que a gente faz, é o que ele está pedindo lá na atividade. Tá bom? Então, só precisa disso, gente. Quando for achar, cadê aqui que eu escrevi aqui, ó. Quando for fazer cálculo normal, só precisa saber qual é a média e qual é, cuidado, o desvio padrão. Porque se ele falar de variância, o valor vai vir assim, ó. Então, cuidado, tá? A variância é 2. Se a variância... Eita, 2 não. A minha variância é 9. Se a minha variância é 9, então, para eu transformar em desvio padrão, eu tenho que fazer raiz de 9. Raiz de 9 é igual a 3. Então, o desvio padrão dessa variância, o desvio padrão é igual a 3, tá certo? Só precisa dessas duas coisas. Olha aqui, ó. Média é 0. Então, no meu gráfico que eu for escrever, média é 0. Desvio padrão, 1. Desvio padrão é 1 grau. Certo? Só precisa disso. O resto é só você fazer os cálculos que pede. Olha o primeiro, ó. Conforme o exemplo anterior, então tem que fazer o quinto. Determine a probabilidade de se selecionar aleatoriamente um termômetro que acuse uma leitura entre tanto e tanto. Olha, se é 0, ó, não precisa fazer aquela diferença do meio para lá. Só precisa fazer essa atividade aí. Qual a probabilidade do termômetro escolher ao acaso? Você pode esperar ali no portão, por favor? Tem não hoje não. Não tem não hoje não. Próxima vez chame da porta, certo, meu amigo? Chame lá de fora do portão. Vai lá. Então, ó, na próxima vez que vocês forem fazer, qual é a probabilidade que o termômetro escolha ao acaso uma leitura, ó, superior? O que é superior? Você vai ter que lembrar o seguinte, ó. Todo gráfico que vai da média para frente já é 50%, viu? É 0,5. Então, você faz o quê? Você acha a probabilidade de 1,25, depois faz 1,25, quer dizer, depois faz 0,5 menos a probabilidade desse, que aí você vai achar a probabilidade daqui, tá? E aí, quando for fazer essa leitura aqui, ó, qual é a probabilidade do termômetro escolher ao acaso uma leitura entre um e outro, acha a probabilidade dos dois e, de novo, um menos o outro, tá certo? Essa aqui é a resolução, pessoal, para fazer isso aqui. Não tem bicho. Pegou a média, pegou o desvio padrão, o resto é usar essa tabela aqui, tá? Então,
Tá aí a explicação, galera. Precisar de monitoria, me chama. Esse assunto aqui é mais fácil do que distribuição normal, tá? Eu acredito que é mais fácil. E aí, você só precisa usar essa tabela aqui, beleza? Show!